E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? E é com muito orgulho e satisfação que eu vou trazer para vocês uma homenagem completa a esse grande jogo, Grand Chase. No início, o Deus Criador criou outros deuses para que estes cuidassem da criação do universo. Para manter o equilíbrio, ele também criou as tribos demoníacas, para que elas cuidassem da destruição quando fosse necessário. Como a energia mágica das tribos demoníacas era considerada maligna, no lugar de serem colocadas no mundo material com os outros deuses, elas foram separadas em outra realidade, a dimensão mágica, que então ficou conhecida como Helios. Quando era preciso, as tribos vinham para o mundo material através de portais dimensionais para espalhar a destruição. Como parte das tribos demoníacas, surgiram os Asmodianos, seres considerados superiores em relação às outras criaturas que faziam parte das tribos demoníacas e que criaram uma civilização à parte em Helios. Enquanto isso, na dimensão material, os deuses criaram um belo e novo mundo. 4 deusas lideraram esse processo de criação: Ernazes, a deusa da guerra e da coragem; Lisnar, a deusa do amor e dos espíritos; Armenian, a deusa da sabedoria e da harmonia; e Agnésia, a deusa da vida e da pureza. Em homenagem à líder dos deuses, Ernazes, o mundo foi chamado de Ernas. Nessa época, Ernas foi povoado por 3 raças ancestrais: humanos, elfos e anões. As 4 deusas desceram ao mundo para inspecionar a sua criação. Impressionadas com a criatividade e coragem dos humanos, as 4 deusas da criação escolheram acompanhá-los em seu processo de evolução e desceram a Ernas. Enquanto Ernazes, Lisnar e Armênia foram para a região conhecida como Arquimídia, Agnésia seguiu para o leste, onde se deparou com um grande mal e se sacrificou para salvar o mundo. Sem saber disso, os humanos de Arquimídia decidiram honrar o trio divino que foi visitá-los e as batizaram como as 3 deusas criadoras. Elas os ajudaram a fundar o reino de Caunat, o mais avançado de Ernas, tanto em magia quanto em tecnologia. Caunat era o lar da civilização celeste, uma sociedade de humanos abençoados pelas 3 deusas criadoras e que eram aliados dos 2 reinos vizinhos, dos elfos e dos anões. Sob o comando das 3 deusas criadoras, Arquimídia se tornou uma região favorecida por todos os deuses. Alguns deles, inclusive, chegaram a se apaixonar por humanos e desde então surgiram as crianças especiais. Elas se destacavam por possuir habilidades acima do normal e com o tempo passaram a liderar a civilização celeste. Com a ajuda dessa civilização, os elfos desenvolveram ainda mais a sua magia, enquanto os anões se especializaram na tecnologia. Com o avanço das 3 civilizações de Arquimídia, os deuses finalmente se deram por satisfeitos com a sua criação. Os humanos mais poderosos da civilização celeste foi nomeado Rei de Caunat, e os deuses partiram para criar a dimensão de Xênia, deixando para trás apenas as 3 deusas criadoras, Ernazes, Lisnar e Armênias. Enquanto Ernas e Caunat prosperavam, em Helios eclodia a guerra, quando as tribos demoníacas se organizavam contra os poderosos Asmodianos. Foi então que o grande herói dos Asmodianos, o Vingador conhecido como Duel Vonsec, enlouqueceu em combate e encerrou a guerra, dizimando praticamente todos os combatentes dos 2 lados da batalha, inclusive o poderoso mago asmodiano Osmond Max Heyhurt.
Quando as tribos demoníacas começaram a se reerguer, os asmodianos mais selvagens passaram a comandá-las. E querendo evitar uma nova guerra em Helios, o líder asmodiano Eitaros Kratos resolveu erguer um exército demoníaco, enfatizando que as tribos demoníacas estavam ameaçadas diante da existência de outras civilizações fora da sua dimensão e por isso eles deveriam agir primeiro, destruindo esses outros seres. Disposto a levar o combate para longe de Helios, focando na destruição das outras dimensões, Eitaros levou seu exército de demônios através dos portais dimensionais e assim eles entraram em Ernas. O maior portal entre as dimensões surgiu ao leste do reino de Kalnat e foi justo para a capital de Kalnat que o exército das tribos demoníacas marchou. Apesar de nem todos os habitantes da dimensão de Helios concordarem com a invasão, eles não tiveram tempo de tentar impedi-la, já que Eitaros agiu mais rapidamente. O ataque repentino também pegou de surpresa o rei de Kalnat, que desesperado invocou a ajuda das três deusas, Ernazes, Lisnar e Armenian. Assim elas lideraram as forças de Kalnat contra o exército demoníaco, numa selvagem e terrível batalha nas planícies de Artione. O número de vítimas aumentava a cada instante, até que a arma definitiva criada por Kalnat finalmente foi ativada. Tratava-se do martelo de Ernas, uma arma que unia magia, tecnologia e, conforme diziam, até mesmo o poder divino. Infelizmente, precisava de tanta energia para ser ativado que só poderia ser usado uma única vez. Felizmente, uma vez foi suficiente. O poder do martelo de Ernas foi tão grande que eliminou toda a infantaria do exército demoníaco. O próprio Eitaros sofreu grandes ferimentos e acabou fugindo de volta para Helios, através de um portal. Sem líder, o resto do exército se espalhou pelo continente. Acontece que para energizar totalmente o martelo de Ernas foi preciso que as três deusas concentrassem uma grande quantia do seu poder, já bastante enfraquecido pelo uso da batalha. Antes que esgotassem completamente suas forças, elas perceberam que precisava abandonar Ernas e voltar para sua própria dimensão celestial para recuperarem suas energias. Assim, a única coisa que fizeram para deixar o mundo em segurança antes de partir foi selar todos os portais que ligavam Ernas e Helios. Os demônios que ficaram para trás presos em Ernas começaram a corromper outras criaturas, dando origem a vários monstros e colocando um fim definitivo à Era da Paz na qual o mundo se encontrava. Mas logo se revelou que os monstros não eram a única ameaça. Um grande mal surgiu no interior do próprio reino de Kalnat, através do seu primeiro-ministro Bardinard. Sem que ninguém soubesse, Bardinard havia encontrado a lendária Bíblia da Revelação, o tomo sagrado que continha todos os segredos do mundo, inclusive todas as informações sobre os deuses, as tribos demoníacas e o Deus Criador. Ambicioso, o primeiro-ministro acabou enlouquecendo e traçou um plano para se transformar no novo Deus Criador e assim obter o controle absoluto tanto sobre os poderes do mal quanto os do bem. Ele passou a estudar os demônios que haviam ficado presos em Ernas e coletou suas essências demoníacas, a fonte do poder das trevas. Para ter a fonte do poder do bem, resolveu usar a energia das deusas que ainda estavam no martelo de Ernas. Seguindo as instruções da Bíblia, ele usou a energia para criar as Pedras das Almas, o cristal que continha o poder divino. Seu plano era unir o martelo com as pedras e as essências demoníacas, e assim obter a arma suprema para se transformar no novo Criador, e foi assim que ocorreu a tragédia. Bardinard tentou usar as Pedras das Almas para energizar o martelo de Ernas. Ele pretendia eliminar todos os que poderiam se tornar obstáculos em seu caminho, começando pelos guerreiros campeões dos deuses que haviam participado da guerra, na época conhecidos como Imortais. Porém, os únicos kalnatianos que podiam controlar as energias da pedra eram os membros da família real capazes de suportar a guias que lhes seria imposta pelos deuses, uma espécie de consequência para poderem usar o tal poder. Devido à corrupção de Bardinard, o martelo de Ernas saiu totalmente do controle, causando uma explosão gigantesca que consumiu todo o reino de Kalnat. Assim, a avançada civilização celeste encontrou seu fim, seu reino totalmente destruído, para no futuro se tornar apenas uma lenda. A explosão foi tão poderosa que também atingiu parte dos reinos dos elfos e dos anões, matando ambos os reis desses povos. Com isso, os anões acreditaram que os elfos haviam liberado uma terrível magia para assassinar o seu rei, enquanto os elfos pensaram que os anões haviam criado uma máquina para destruí-los, dando início assim a uma guerra sem fim entre os dois povos. Muitas décadas se passaram e o reino de Kalnat tornou-se apenas uma lenda. Longe da região de Arquimídia, os humanos voltaram a prosperar no continente de Vermécia.
Ali surgiram dois reinos vizinhos, Canaban, o reino da força, onde vários humanos treinavam para se tornar valentes soldados e poderosos guerreiros, e Serdim, o reino da magia, onde o poder arcano era valorizado e os magos criaram uma grande academia mágica. Foi em Canaban, inclusive, que nasceu um guerreiro que veio se tornar o maior herói de Vermécia. Conhecido como Sighart, seus feitos se tornaram mais lendários que Caunat, que com o tempo foi ficando esquecido. Finalmente, um grande mal voltou a ameaçar o mundo de Ernas, reunindo os monstros que haviam se espalhado no novo exército das trevas. Sighart partiu para enfrentar esse mal, mas após derrotá-lo nunca mais foi visto, e todos passaram a acreditar que o guerreiro havia se sacrificado para salvá-los. Só após esse sacrifício, os humanos voltaram a conhecer a paz. Após das ideologias diferentes, Serdim e Canaban forjaram uma aliança, e seus reinos começaram a prosperar. Mas as trevas não haviam sido totalmente vencidas. Aparentemente, o mal que Sighart havia enfrentado tinha sido Kaseage, a rainha das trevas, e agora ela está de volta em busca de poder e vingança. Mas engana-se que Astaroth não tem nada a ver com isso. Carina Erudon cresceu ao lado da futura rainha de Canaban, ao invés do que os homens da família acharam. Carina não quis crescer e virar uma madame, pelo contrário, ela cresceu e investiu na carreira militar. Após entrar na Guarda Real de Canaban, Carina fez intercâmbio em Serdim e ganhou uma nova amiga, Ena, a futura rainha de Serdim. Passado algum tempo, Carina foi requisitada em Canaban e a princesa Ena, assim como os outros da sua família, decidiram levar Carina até o meio do caminho, aproveitando para confraternizar aí com o reino vizinho, no Vale do Juramento. Porém, Astaroth apareceu no meio da reunião matando a todos, exceto Carina e as futuras rainhas. E como se não bastasse, lançou uma magia no corpo de Carina, que começou a se transformar em um demônio, e foi culpada pelo incidente que causou ao genocídio da família real, e foi banida de Canaban. Totalmente dominada pelo ódio, Carina procura justamente o homem que a ameaçou, Astaroth. Ele a ensina a manusear as armas malignas e ajuda a transformá-la em Kaseage, a rainha das trevas. Após assassinar o servo mais leal do rei de Canaban, ela assumiu sua aparência e seu posto de confiança. Sob esse disfarce, Kaseage lentamente começou a inspirar os governantes do reino com promessas de grandes conquistas, poder e glória, enquanto buscava ganhar conhecimento sobre as essências demoníacas e divinas, as mesmas que o primeiro-ministro de Caunat havia reunido no passado. Assim, Canaban começou a trilhar o caminho da escuridão. Buscando expandir suas fronteiras e influenciado sem saber por Kaseage, o reino de Canaban invadiu Serdim, dando início a uma guerra que durou 5 anos e devastou Vermécia. Vilas foram destruídas, muitas vidas foram perdidas e diversos heróis tombaram em batalhas históricas. Os elfos de Vermécia, que até então viviam em paz com os humanos, abandonaram suas florestas e se refugiaram na pacífica da ilha de Errel, afastados do confronto. Durante a maior batalha entre os dois reinos, Kaseage finalmente revelou seu disfarce e tirou a vida do rei de Serdim. Ao ver seu antigo amigo morto e descobrir a traição de Kaseage, o rei de Canaban foi tomado por uma fúria sem limites e tentou enfrentar sozinho a traidora. Durante a luta, ambos acabaram tombando. Contudo, isso na verdade fazia parte do plano da Rainha das Trevas, que já estava preparada para o ataque do rei e facilmente tirou a sua vida, fingindo sua derrota e desaparecendo logo depois, deixando os dois reinos em ruína e sem soberano. Ambas as rainhas acabaram assumindo, sem que ninguém soubesse que isso também fazia parte do plano de Kaseage. Afinal, ela já havia dominado o corpo da própria rainha de Canaban e passou a usar seus poderes para corromper e influenciar o comandante da guarda real do reino, o jovem Ronan Erudon. Com a desculpa de estar querendo vingar a morte do rei de Canaban, a rainha controlada por Kaseage continuou com a guerra. Ao mesmo tempo, a Rainha das Trevas enviou seu exército de monstros para atacar Serdim, aumentando ainda mais o caos. Ainda abalada pela morte do seu marido, a rainha de Serdim recebeu uma notícia trazida pelos maiores magos do reino. Kaseage não havia sido derrotada, estava por trás da guerra e ainda reuniu um exército de monstros para tentar dominar o mundo. Nesse meio tempo, o jovem Erudon conseguiu se livrar do domínio de Kaseage e, com a ajuda dos magos da Academia Violeta, libertou a rainha de Canaban. Enfurecida, Kaseage fugiu mais uma vez e ordenou que seus monstros destruíssem toda a Vermécia.
A rainha de Serdin buscou apoio da rainha de Canaban e finalmente a paz foi restabelecida. Diante o choque por terem sido usados pela Rainha das Trevas, alguns dos guerreiros mais valorosos de Canaban partiram atrás da bruxa, mas talvez, por ainda estarem cansados pela guerra, acabaram sendo derrotados, nunca mais voltaram. A Rainha de Serdin então percebeu que nenhum dos reinos poderia se dar o luxo de enviar seus soldados atrás de Caseage. Canaban e Serdin ainda estavam se reconstruindo e sofrendo vários ataques de monstros. Seus soldados eram poucos, estavam exaustos e eram necessários para proteger os reinos. A solução seria criar uma pequena equipe de elite, um grupo especial com guerreiros mais valorosos de cada reino, jovens que tivessem acabado de terminar sua formação e que pudessem aí partir para a caça da Rainha das Trevas. Assim nasceu a Grand Chase, a equipe da Grande Caçada. Coube a comandante Lotus buscar um guerreiro de Canaban e um mago de Serdin. Cada reino então enviou uma jovem garota para cumprir essa missão. Quando os elfos de Eruel também escolheram sua enviada, a Grand Chase iniciou suas aventuras buscando caçar e derrotar todas as forças do mal. Quando os elfos de Eruel também escolheram sua enviada, a Grand Chase iniciou suas aventuras buscando caçar e derrotar todas as forças do mal. Após a de Vermesse, a Grand Chase se encaminha para o continente de Terra de Prata, que acabou de ser devastado e deixou apenas 4 sobreviventes. Jin, um dos Cavaleiros de Prata. Emi, a sacerdotisa prateada. Pan, um membro de confiança dos Cavaleiros de Prata, mas não chega a ser um dos Cavaleiros. E Azin Tairin, que escapou gravemente ferido. Com a ajuda de Grand Chase, Jin procura a fonte de todo o mal que dizimou os moradores do continente. Após vasculhar todo o continente e chegar ao castelo de Victor, Jin, que finalmente juntou-se a Grand Chase, descobre a pessoa que dizimou todos os seus companheiros. Victor, o ex-líder dos Cavaleiros de Prata que foi corrompido pela escuridão vinda de Xenia e começou a servir ao deus da sintonia, Thanatos. Porém, eles ainda não sabem disso, sabem apenas que ele é um traidor. Ao derrotar Victor, a Grand Chase vai até Elia, retornando à caçada contra Caseage. Ao chegarem lá, o barco da Grand Chase é destruído pela Rainha das Trevas, que larga toda a equipe no mar de Patuzei. Ao derrotarem Patuzei, a Grand Chase encontra outra traidora, a Helena, uma das honoráveis magas violetas e amiga da Armin. Por ganância de poder, a maga se aliou a Caseage, porém foi derrotada logo depois de se transformar em Kamiki. Ao destruir a fábrica de armas de Caseage no Templo do Fogo, a Grand Chase finalmente chega ao castelo de Caseage para o confronto contra a Rainha das Trevas. Antes da sua derrota, Caseage diz para Elesis que seu pai Elscote foi tragado por uma fenda dimensional e está perdido entre os mundos. Ao descobrirem que Caseage não manipulava Victor, a Grand Chase se encarrega para a Terra dos Deuses, Xenia, com seu novo aliado Les, um mestiço que era manipulado por Caseage. Ao chegarem na Terra dos Deuses, Grand Chase descobre que todos os deuses foram corrompidos por Thanatos, o deus da sintonia, o que também manipulou Victor para que devastasse a Terra de Prata. Então a Grand Chase se encontra com todos os deuses e, após derrotá-los, coleta suas essências para confrontarem Thanatos. Ao chegarem no Templo da Sintonia com seus novos integrantes, Emi, que encontrou Grand Chase no Templo da Luz, e o imortal Sighart, descobrem que quem estava por trás disso tudo era Astaroth. Quando a Grand Chase finalmente derrota Thanatos em sua última forma, Astaroth foge com a sua essência para se refugiar em Arquimídia, a fronteira de Caruel. Este local é a entrada do lar dos Elfos Negros. Depois de ajudarem Jill a fechar os portais dimensionais e de recrutarem o Asmodiano, a Grand Chase continua sua perseguição a Astaroth. Eles acabam em uma bela e misteriosa floresta e logo são cercados por uma tropa de elfas negras. Ao longo do caminho, a Grand Chase tropeça em uma passagem secreta. Ryan recomenda sair de lá para evitar as armadilhas, mas a Amy sugere a existência de um tesouro lá. Dahlia, assim como Talin, suspeita da Grand Chase e os acusa de serem aliados dos anões. Ela os enfrenta em uma longa batalha usando 4 formas diferentes de ataque, mas eventualmente é derrotada. Dahlia ri e revela que ela era só uma distração e que Astaroth já tinha começado a se mover, então ela desaparece. Sighart se sente ameaçado e a Grand Chase continua em direção a Caruel. Agora que vocês sabem um pouco sobre a história de Grand Chase, vamos falar das temporadas.
Em 2006, Grand Chase chega ao Brasil e se torna rapidamente muito popular com seu estilo de plataforma que lembra o estilo do jogo Mario Bros. Em 4 de janeiro de 2008 foi lançado no servidor coreano de Grand Chase a primeira expansão do jogo, intitulada Grand Chase Season 2. Posteriormente, a nova temporada foi lançada nos outros servidores de Grand Chase, tendo sido disponibilizada no Brasil dia 19 de junho de 2008. A segunda expansão do jogo, intitulada Grand Chase Season 3, no dia 10 de março de 2011, foi noticiado no site oficial do jogo no Brasil o lançamento da Season 3, tendo como início o lançamento da 10ª personagem Mari, e como fim, missões novas e 2 novos continentes, além da criação do sistema de criação de desconstrução de itens. Também ocorreram mudanças na interface e algumas melhoras nos efeitos do jogo. A Season 3 foi marcada pelo recorde ultrapassando 39.500 jogadores simultâneos, além de remoção de alguns monstros do jogo também. No dia 7 de setembro de 2010, o presidente da KOG Studios, Mon Lee, em uma entrevista ao All Jogos, comentou que a KOG pretende lançar uma Season 4 e que nessa temporada haverá mais conteúdos e mudanças no gráfico do jogo. Porém, logo ficou-se sabendo que a nova temporada não se chamaria Season 4, e sim Grand Chase Chaos. Grand Chase Chaos no Brasil teve a sua primeira parte lançada dia 30 de março de 2011 e a segunda foi espalhada por todo o mês de abril do mesmo ano. Com a chegada da temporada Grand Chase Chaos, a interface do jogo mudou quase que totalmente, além de algumas reformulações no jogo, como a reformulação nas cartas dos monstros e também o drop de alguns itens. No dia 4 de outubro de 2012 foi lançada a 5ª temporada de Grand Chase, intitulada Rebirth of Heroes. A interface do jogo teve novamente várias alterações, principalmente no layout. Já antes do seu lançamento, várias outras mudanças estavam sendo implantadas para preparar os jogadores para a nova temporada, como o sistema de personagens híbridos, deixando todos os personagens com o mesmo sistema de Azim e Holly. Habilidades supremas com aumento da capacidade da barra de MP de 3 para 4 barras e o sistema de expressão. A equipe de Grand Chase no Brasil anunciou a temporada Eternal durante o Anime Friends no dia 21 de julho de 2013 e foi lançada dia 13 de agosto, além de trazer conteúdos inéditos como a personagem Edel Frost e um novo continente Frostland. A Season Eternal renovou personagens já conhecidos e também o sistema de PVP.
E finalmente chega a Grand Chase Season 5. A temporada chegou no dia 15 do 4 e foi uma das temporadas que mais teve alterações, com a chegada do novo personagem Vegas, a individualização de personagens e inventário, renovação do modo missão, reformulação do mapa do mundo e uma nova parte da história. Foram uma das novidades da sessão, além, obviamente, da chegada do Uno. Agora, pessoal, vamos falar um pouco de cada personagem, aqueles que vão deixar muitas saudades. Elesis é uma guerreira humana de Canaban e lidera os Cavaleiros Vermelhos. Filha do guerreiro Elscut, que desapareceu misteriosamente após ser enviada em uma missão pela rainha de Canaban em busca de Kazuyashi. Ela se juntou a Grand Chase na esperança de encontrá-lo e, se possível, se vingar caso Kazuyashi o tenha matado. Vamos falar então da Lyri, que é uma jovem elfa que vivia protegida na isolada ilha de Eruel, lar dos elfos que se distanciaram dos problemas e conflitos do continente de Vermécia. Apesar de serem conhecidos por suas habilidades de combate, os elfos de Eruel por anos mantiveram sua natureza pacífica, evitando se envolver nos assuntos dos humanos. Contudo, quando a guerra se alastrou através do continente, os anciões elfos decidiram intervir, já que o mal de Kazuyashi ameaçava atingir até mesmo as florestas em que viviam. Para investigar o avanço das forças das trevas, enviaram a jovem Lyri para integrar ao recém-formado grupo de elite da Grand Chase. Sendo assim, vamos falar da Armin. Alegre e ingênua, Armin é a principal maga da Grand Chase. Vinda de Serdin, o reino famoso por seus magos e pela Academia de Magia Violeta, Armin tem uma personalidade mais infantil e inocente, que esconde um grande poder que ela carrega. Armin demonstra grande interesse pela magia e adora estudar sobre o assunto. Ela acredita que essa forma deve ser usada apenas para o bem e não medirá esforços para impedir que as forças das trevas abusem do poder da magia. Sendo assim, vamos falar de Les. Pouco se sabe sobre o passado de Les. Por muitos anos, o corpo do garoto foi usado por Kazuyashi, que o possuía para se aproveitar das habilidades especiais. Quando ele finalmente foi liberado do controle da Rainha das Trevas pela Grand Chase, decidiu se unir ao grupo para se redimir pelas ações que foi forçado a cometer em nome da Kazuyashi. Isso fez com que o garoto se tornasse mais introspectivo e com sede de vingança, buscando sempre punir as forças das trevas que usem pessoas inocentes para seus propósitos malignos. Não se sabe ao certo o que o Les recorda da sua vida anterior, mas o garoto sabe que sempre carregará as trevas em seu interior, lutando constantemente para nunca mais ser dominado por elas. Ryan, o defensor das florestas. Ryan é um elfo muito gentil que adora ajudar os outros, além de proteger a floresta e os seres que nela habitavam.
Raton, ele cresceu sozinho vivendo ao lado dos animais até ser adotado pelo druida Saitri, que o treinou na Ordem dos Druidas. Com o ataque dos monstros de Kaseage e a destruição de muitos locais sagrados para a Ordem dos Druidas, Ryan acabou se unindo a Grand Chase para deter as forças do mal, quando foi salvo por Elesis, Lyria e Armin. Agora vamos falar de Ronan, o Guardião da Honra de Canaban. Ronan é descendente dos Erodon, lendária família de espadachins arcanos de Canaban. Por esse prestígio, exercia a função de guarda real, posto que ocupou até o traiçoeiro ataque de Kaseage. Um jovem justo, valente de coração puro, ele resistiu à tentativa da Rainha das Trevas de dominar o seu corpo, e experimentando em primeira mão a força do seu mal, decidiu encarar como uma missão derrotá-la para restaurar a paz em seu reino. Por dividirem o mesmo objetivo, ele juntou as forças com a Grand Chase, enquanto buscavam pelo paradeiro de Kaseage. Vamos falar então da Amy, a estrela da Terra de Prata. Con Pau O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se cubre botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todo. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Criada pelas sacerdotisas da Ordem que veneravam os deuses de Xenia, Amy sempre chamou muito a atenção, pois ao contrário das suas companheiras reservadas e recatadas, ela fazia de tudo para aparecer e mostrar o seu talento. Como a Amy também sempre foi muito carinhosa e animada, as sacerdotisas relevaram aí o seu comportamento, muitas vezes egoísta. Foi assim que a fama da garota se espalhou pela Terra de Prata, onde ela logo conquistou o coração de muitos fãs, inclusive de Jin, que nutre uma paixão secreta por Amy. Em falando do Jin, vamos falar então de Jin, o último Cavaleiro de Prata. Nascido na Terra de Prata, Jin sempre foi um rapaz esforçado e corajoso. Logo cedo ele começou seu treinamento de artes marciais para integrar a Ordem dos Cavaleiros de Prata, o grupo de combate de elite que protegia a Terra de Prata. Infelizmente, um terrível mal caiu sobre a sua nação, corrompendo totalmente a Terra de Prata e levando seus cavaleiros a um trágico fim. Como último sobrevivente dos Cavaleiros de Prata, Jin jurou restaurar a honra de seu grupo e se uniu a Grand Chase para destruir o mal que havia atacado sua terra natal. Vamos falar de Sighart, o maior herói de Vermência. Há quase 6 séculos, Sighart já era conhecido como um desastre natural por todo o reino de Canaban. Seus feitos heróicos foram ganhando tamanha proporção que sua história foi adquirindo caráter lendário. Diziam que ele era capaz de devastar montanhas e arrastar civilizações inteiras em um piscar de olhos, tudo isso graças à sua velocidade e à sua indiscutível força. Mas tamanho talento era usado pelo bem do seu povo, ele garantiu diversos títulos, desde o gênio da espada até o maior herói de Vermência. Com tamanha habilidade e coragem, Sighart sempre defendeu seu reino de todos os monstros e ameaças, mas sempre apareciam mais e mais monstros. Algum tempo após a partida de Sighart, a notícia de que ele se sacrificou para aprisionar a Rainha das Trevas chegou ao reino de Canaban. O grande herói nunca mais foi visto, até ser recentemente encontrado pelo grupo da Grand Chase como se ainda fosse um jovem guerreiro. Vamos falar da Mari, a misteriosa sobrevivente de Kaunat.
destruidor. Míssil teleguiado. Destruidor. Unificado. Quebra de núcleos. Canhão nuclear. De semblante apático e inexpressivo e olhos heterocromáticos que não deixam transparecer quase nenhuma emoção. Talvez o fato de não se lembrar de absolutamente nada e que alimente a maior motivação da garota, a busca pelo conhecimento. Sempre com um livro a tiracolo, Mari procura analisar tudo de forma fria e científica para tentar compreender o mundo ao seu redor e demonstra uma grande devoção pela pesquisa. O que é realmente inegável ao seu respeito é a sua capacidade de mesclar tecnologia avançada e magia, traços característicos dos antigos e extinto povo de Kalnat, o maior reino tecnológico que já existiu no passado, antes de desaparecer misteriosamente em uma gigantesca explosão. Ao que tudo indica, a menina é a última sobrevivente de Kalnat, mas seu passado ainda guarda muitos mistérios. Vamos falar então do Dio, o Príncipe das Trevas. Dio é um habitante da dimensão mágica de Helios, desconhecida por quase todos os humanos e dominado por criaturas demoníacas e energias arcanas. Membro da raça conhecida como Asmodiana, seu povo hoje em dia comanda as tribos demoníacas existentes naquela dimensão. Na verdade, as tribos demoníacas foram criadas para manter o equilíbrio do universo e a função de causar a destruição. Mas entre os Asmodianos existem aqueles que acreditam no progresso natural da destruição das coisas e aqueles que gostam de causar essa destruição à força, conhecidos como os moderados e os agressivos. Dio é o herdeiro da imponente família do Destiladeiro Flamejante, que sempre apoiou a visão mais moderada da destruição. Seu comportamento pode parecer rude e egoísta, ou até mesmo um pouco selvagem para algumas pessoas, mas deve-se levar em conta que é muito difícil compreendê-lo se usando aí os valores humanos como base de comparação, já que a moral e os atos da sua raça são bem diferentes. Séculos atrás, quando a sua dimensão ainda era ligada ao mundo de Ernas, através de vários portais, um exército demoníaco invadiu o mundo dos humanos e travou uma gigantesca batalha contra o reino de Kalnat. Como resultado dessa guerra, que ficou conhecida como a Primeira Guerra Mágica, as tribos demoníacas perderam e viram os portais que ligavam sua dimensão ao mundo dos mortais serem selados, aprisionando muitos deles em Ernas. Dio fazia parte dos clãs que se opuseram ao ataque do seu povo contra Kalnat. Ele havia sido enviado para Ernas para vigiar como a batalha estava desenrolando e reportar de volta para sua família. Infelizmente, foi pouco depois dele ter entrado em Ernas que as tribos demoníacas sofreram sua derrota e os portais para eles foram selados. Ao mesmo tempo em que os portais foram fechados, Dio viu seus poderes também sendo selados e assim não teve forças para voltar para sua dimensão, ficando isolado em companhia de seu mordomo, Alfred, e seu incômodo criado Sebastian. Graças ao seu temperamento arrogante e orgulhoso, enquanto estava preso em Ernas, Dio impôs a si mesmo a nova missão de vigiar os portais dimensionais para garantir que eles continuassem lacrados. Assim, ele planejava impedir que uma nova guerra entre os mundos corresse o risco de acontecer novamente. Zero é reservado e tem uma imensa dificuldade em expressar seus sentimentos.
Isso porque ele se mantém inseparável da sua companheira Grandark, uma poderosíssima espada mágica que possui ela própria uma personalidade muito forte. Extremamente recatado, Zero não aparenta ter um objetivo próprio, a não ser seguir os desígnios de sua espada. E se há algo que a Grandark deseja com todas as forças, é destruir sua rival, a espada mágica Eclipse, empunhada pelo Asmodeano Duel. Agora vamos falar da Rey, a guerreira com duas almas. Ei, Duel! Não se preocupe comigo e se cuide! Eu estou feliz em ver que você está vivo. Esta sensação... O que é isso? Passagem secreta! Rey é uma Asmodeana vinda da dimensão de Eos, como Jill, seu amigo de infância. Sofisticada e culta, Rey herdou as poderosas habilidades mágicas da sua família e as desenvolveu de forma incrível, ganhando grande controle sobre a gravidade. Além disso, Rey desenvolveu um poder bastante especial, sendo capaz de invocar outras criaturas das trevas para lhe obedecer. Sempre protegida por seu mordomo James, que atende a todas as suas vontades, Rey é uma garota snob e convencida, muito elogiada por seu povo graças ao seu domínio sobre a magia. Exatamente por ter mais domínio mágico, Rey não gosta muito de participar de confrontos físicos. O que ninguém imagina é que na verdade esse gosto por lutas foi herdado da segunda alma que habita o corpo da garota, já que Rey é na verdade uma espécie de reencarnação mística da lendária espadachim Edna. Edna adorava combates, mas faleceu quando Rey ainda era bem jovem. Acontece que, sem ninguém fora da família Von Crisson saber, Rey havia nascido com uma terrível doença e seus médicos não lhe davam muitos anos de vida. Enquanto a guerra ancestral explodia em Eos, quando as tribos demoníacas se voltaram contra os Asmodeanos, o pai da Rey, Peter Von Crisson, também conhecido como líder sanguinário, acabou se retirando da batalha para tentar encontrar algum modo de salvar a sua filha. Sem alternativas, decidiu realizar o antigo ritual proibido usando essências demoníacas. O que ele não esperava é que para funcionar o ritual seria necessário sacrificar outra vida. Por coincidência, naquele momento, Duel, o herói genocida dos Asmodeanos, havia caído em uma armadilha. Seria o fim do guerreiro, não fosse o sacrifício da sua amada Edna, uma jovem Asmodeana radiante e cheia de energia que adorava lutas acima de tudo. Edna acabou morrendo no lugar de Duel para salvá-lo, mas antes que seu espírito pudesse se libertar e ir para o submundo de Hades, ela se viu diante de outra garota, muito parecida com ela mesma. As essências demoníacas haviam capturado sua alma e a usaram para dar energia ao ritual que estava sendo realizado com Rey. E assim, os espíritos das duas se fundiram em um só. Agora vamos falar de Lupus, o solitário guerreiro de Hades. Lupus é um guerreiro da dimensão de Hades, um lugar também conhecido como Submundo. É para lá que vão as almas daqueles que morrem em Ernas, o mundo mortal onde se passam as aventuras da Grand Chase. As almas malignas acabam aprisionadas em uma prisão onde devem passar a eternidade se arrependendo dos seus pecados, já que as almas boas vivem livremente aguardando pela sua reencarnação, ao lado dos nativos da dimensão, os seres conhecidos como Raros. Lupus faz parte de uma família da tribo dos Raros, cujos membros sempre atuaram como guardiões do submundo. Quando ainda era criança, seu pai era um famoso caçador de recompensas, os guerreiros responsáveis por deter os seres sombrios que porventura conseguiram escapar de Hades. Para Lupus, ele era o maior herói do mundo e o modelo no qual espelhava todos os seus sonhos.
Contudo, esses sonhos foram destruídos tragicamente quando, durante uma missão que o levou ao mundo de Erna, seu pai acabou se envolvendo com uma humana, abandonando Lupus por conta própria, nunca mais regressando a Hades. Isso traumatizou profundamente o garoto e fez com que Lupus crescesse para se tornar um jovem cínico e amargurado, incapaz de confiar novamente em outras pessoas. Por isso ele não acredita em amizade e detesta que tentem se aproximar dele, preferindo sempre agir sozinho a depender dos outros. Para Lupus, a única pessoa em que ele pode confiar é em si mesmo. Vamos continuar falando da Lyn, a reencarnação da deusa Agnésia. Conta a história que há muito tempo, quando as criadoras ainda habitavam Ernas, existiram 4 deusas: Ernásis, a deusa da guerra e da coragem; Lisnar, a deusa da afeição e dos espíritos; Armênias, a deusa da sabedoria e da harmonia; e finalmente Agnésia, a deusa da vida e da pureza. Agnésia, contudo, acabou sendo esquecida pelos mortais, pois abdicou da sua posição como divindade. Isso aconteceu porque a deusa, em uma viagem para o leste, se deparou com uma terrível criatura mágica, feita de pura maldade. Longe dos olhos das demais deusas, a criatura crescia e seu mal ameaçava destruir tudo o que era bom em Ernas, caso conseguisse se espalhar. Assim, Agnésia usou todos os seus poderes para selar a criatura dentro do seu próprio corpo e salvar o mundo, mas para isso usou uma magia proibida, que drenou quase todos os seus poderes divinos, levando-a à beira da morte. Assim que Agnésia morresse, o mal em seu corpo seria libertado e Ernas estaria mais uma vez condenado. Nos seus últimos suspiros e gastando a última centelha do seu poder divino, Agnésia conjurou uma magia de ressurreição eterna. O grande mal sempre conseguiria retornar quando as trevas cobrissem Ernas, mas seria novamente aprisionado pelo selo, reativado então em uma nova garota. Ela seria a própria reencarnação da antiga deusa. Tudo ficaria bem, exceto se a garota morresse enquanto Ernas estivesse coberta pela escuridão. Isso libertaria as trevas e traria o fim do mundo. Para a sorte de todos, justo quando o mal retornou mais forte do que nunca, a nova garota que carregava o selo era Lyn, uma jovem brilhante, corajosa e doce. Diante de uma grande tragédia que se abateu em sua vida, Lyn não viu alternativa a não ser buscar por ajuda para impedir que o mal fosse libertado, e foi isso que a colocou no caminho da Grand Chase. Agora vamos falar do Azim, o misterioso anti-herói. Misterioso, reservado e extremamente racional, Azim é um dos grandes mistérios da Grand Chase. Vingativo e com sede de poder, o garoto cujo nome verdadeiro ele mesmo preferiu abandonar está longe de ser um herói típico. Na verdade, Azim parece simplesmente não se importar com ninguém, mas consegue esconder isso muito bem, mostrando outra fachada mais amigável e brincalhona para as outras pessoas. Ainda assim, é possível que o garoto tenha um lado bom escondido em seu interior e apenas não saiba como demonstrá-lo direito, já que não está acostumado a interagir socialmente. Afinal, ele foi capaz de um ato heróico quando salvou o veterano Azim Tairin dos Cavaleiros de Prata das Portas da Morte. Tairin se transformou em seu mestre e o jovem passou a enxergá-lo como uma verdadeira figura paterna, tanto que assumiu seu nome após a morte de Tairin. Preferindo apagar da sua memória sua antiga vida e identidade, tudo o que o jovem Azim mais desejava agora era provar para o seu falecido mentor o quão poderoso ele se tornou. Para isso, ele parte em busca de Jin e da Grand Chase, já que o jovem Cavaleiro de Prata era considerado o melhor aluno de Tairin.
Focada em pisar naqueles que o maltrataram no passado e superar as forças de Jin, será Zin o verdadeiro aliado da Grand Chase ou uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir dentro do grupo? Vamos falar da Holly, a defensora da justiça. Nascida na pequena ilha onde se localiza o Reino da Luz, próximo ao continente de Vermécia, Holly Serenity cresceu num ambiente bastante religioso, já que o reino é comandado pelo Papa Constantino. Por isso, desde cedo, aprendeu a valorizar a moral e virtudes como bondade e justiça. Desde pequena, Holly passou a acreditar na justiça como o valor mais importante de todos, capaz de trazer a paz ao mundo e acabar de vez com todo o mal. Assim, Holly cresceu para se tornar uma garota pura e cheia de energia, que ama a justiça acima de tudo. Por viver um pouco isolada do resto do mundo, numa terra de paz e bondade, ela também pode ser um pouco ingênua de vez em quando. Holly também é um pouquinho teimosa, especialmente quando acredita estar agindo em nome da justiça. Na verdade, quando está focada em defender essa virtude, a garota pode se mostrar tão teimosa que não dá ouvidos a mais ninguém, com exceção do Papa Constantino. Não foi surpresa para ninguém quando ela se alistou na Ordem dos Paladinos da Luz, para se tornar uma defensora do Papa e da Justiça Celestial. Afinal, Holly possui uma fé inabalável na justiça e venera as deusas criadoras de Ernas, tendo um profundo desprezo por pessoas malignas e tudo que é mal. Agora vamos falar de Edel Frost, a Cavaleira do Luar. 크로스란드에 내려진 저주를 풀기입니다. 집중의 스페셜 캐릭터 Edel Frost. Edel é herdeira dos Frost, uma nobre família do reino de Serdin que vive na ilha Frostland e ainda mantém a tradição de treinar guerreiros espadachim, mesmo que numa região dominada pela magia. Conhecidos no passado como os guerreiros mais habilidosos do reino, a família Frost acabou perdendo grande parte do seu prestígio durante a Guerra de Vermécia, quando a magia se tornou a principal arma de Serdin. Edel nasceu instantes depois do seu irmão gêmeo, Adel. Seguindo as tradições familiares, como Edel era o primogênito, ele quem deveria carregar a tradição da família. Além disso, era o costume que apenas os homens da família Frost fossem treinados como espadachins. Contudo, Adel sofria de uma terrível doença debilitante e mal podia deixar sua casa. Sendo assim, coube a Edel assumir o lugar do irmão e estudar a arte de esgrima para manter as tradições familiares. Decidida a restaurar o prestígio de sua família e honrar o nome do seu irmão, Edel se alistou no exército dos Cavaleiros de Serdin, para provar a todos que ainda hoje os Frost produziam excelentes guerreiros. No caso dela, seria preciso mostrar também que, mesmo sendo uma mulher, nada mais impediria de ser uma espadachim magnífica. Foi assim que Edel se especializou em usar também uma arma de fogo flintlock, junto com seu florete, dominando o uso de duas armas e não apenas a espada, como era mais comum entre os cavaleiros. Graças aos seus esforços e habilidade, ela ganhou bastante destaque entre os defensores de Serdin e logo passou a ser conhecida como a Cavaleira do Luar. Agora vamos falar de Veigas, o Destruidor de Mundos.
Apesar de ser muito velho para os padrões humanos, entre os Asmodianos da dimensão mágica de Eos, Vegas ainda é visto como um jovem, sendo considerado um verdadeiro prodígio. Isso porque, até onde se sabe, o garoto foi escolhido especialmente pelo Deus Supremo Criador para servir como arauto, destruindo completamente outras dimensões. Originalmente, os Asmodianos foram criados por esse Deus para manter o equilíbrio do universo. Por isso, eles se desenvolveram como seres superiores de Helios, tornando-se os líderes das tribos demoníacas. Com uma sociedade dividida em famílias, sendo cada uma delas detentora de diferentes poderes, a grande maioria deles logo tomou gosto pela entropia e destruição. Em vez de honrarem seus postos como guardiões do equilíbrio universal, estes Asmodianos passaram a se enxergar como os destruidores de mundo, divertindo-se em espalhar o caos e promover a morte e o sofrimento. Este é o caso de Vegas, que ainda novo tornou-se o líder da família Ter. Escolhido pelo Criador, Vegas aparentemente recebeu do Criador o cubo cósmico Tesserato, um artefato mágico sapiente capaz de se comunicar e que possui um grande conhecimento armazenado dentro de si. Contrapondo-se às famílias radicais, havia aquelas mais moderadas, como a família do Desfiladeiro Flamejante, liderada pelo jovem príncipe das trevas Jill. Os moderados tentavam manter seus papéis originais como guardiões das dimensões e protetores do equilíbrio universal, e sempre entravam em conflito contra os radicais, quando esses pareciam dispostos a destruir uma nova dimensão sem necessidade alguma, apenas por capricho ou diversão. Não demorou muito para que Vegas e Jill, com suas filosofias tão opostas, se tornassem grandes rivais. No fim, quando aconteceu a primeira guerra mágica dos Asmodianos radicais contra o reino de Kalnat da dimensão de Ernas, Vegas estava ocupado em outra dimensão. Ao retornar para Helios, ele descobriu sobre o massacre e a derrota que as tribos demoníacas haviam sofrido naquele mundo. Para aumentar ainda mais a sua irritação, ele também ficou sabendo que seu oponente Jill havia se refugiado sorrateiramente. Ele provavelmente também devia ter ajudado a selar os portais que ligavam as duas dimensões e a derrotar os soldados radicais que havia ido para lá. Imagine a alegria de Vegas quando ele próprio ouviu a voz do Criador, que falava diretamente em sua mente. E não através do Tesserato. Destrua Ernas. Foi tudo o que ele disse. Por último, vamos falar de Uno. Para evitar que os imortais pudessem atrapalhar seus planos e de se tornar o deus supremo de Ernas, Astaroth encontrou suas ruínas sagradas e exterminou o clã inteiro. Astaroth usou um poderoso feitiço para congelar o local e selar as ruínas. E era ali que os imortais realizavam o ritual para ganhar seus poderes. Energias do local do ritual, mais magia de Astaroth, mais massacre é igual a piscina de sangue místico. Um sangue carregado de energia dos imortais e de todos os sentimentos negativos que se agarraram às suas almas na hora em que foram mortos. E foi desta mistura toda que nasceu Uno, sem pais para cuidar dele, sem entender o que havia acontecido, sem saber por que havia nascido. Por sorte, ele foi encontrado por uma garotinha chamada Reina, que o levou à sua vila, onde poderia tomar conta do garoto, e aí temos a segunda tragédia da vida de Uno. Por algum motivo, ele era atormentado por uma constante sede por sangue. Bastou que ele perdesse o controle para que a vila inteira fosse exterminada. Lógico que ele se sentiu péssimo depois, ao recobrar a consciência. Tanto que agora tudo que o Uno quer é conseguir se livrar dessa sede incontrolável. E ele acha que para fazer isso, só uma pessoa parecida com ele pode ajudá-lo.
Bom galera, então é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo. Favoritando e compartilhando esse vídeo no seu Twitter, Facebook, você ajuda na divulgação, fortalece o canal e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Não se esqueça de passar na fanpage do canal no Facebook, é bem interativo e bem legal. E não se esqueça também de comentar, que a sua opinião é muito importante, principalmente a esse grande jogo Grand Chase. Então é isso galera, até mais, beleza? Fui!